Olá, boa tarde, meus queridos ouvintes. Você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê e este é o programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E convido você a ficar conosco até às 15 horas. É isso mesmo, a nossa rádio faz tudo com muito carinho, só para você, meu querido ouvinte. Hoje é 16 de julho de 2022 e que a gente possa estar pedindo a Deus nessa tarde força, coragem e que possamos crer verdadeiramente no Senhor e na sua misericórdia, pois Ele nos mostrará o caminho que temos que trilhar, né, meus irmãos? Confia a Ele a sua vida. Ele mostrará como vencer os nossos medos, as nossas batalhas. Às vezes, meus irmãos, nós temos tantos problemas que o nosso espírito entristece e isso desagrada a Deus, né? E nós, quando estamos tristes e distante de Deus, ficamos vulneráveis ao maligno. E é preciso, meus irmãos, estarmos sempre em oração. E o demônio está sempre procurando assim uma brecha para nos atentar, para nos levar para junto dele. Confie em Deus e tudo dará certo. Não há tempestade que dure para sempre, né, meus irmãos? E a salvação foi feita para nós, os pecadores. Mas é preciso que aconteça em nós o verdadeiro arrependimento e que a convenção aconteça dentro de cada um de nós. Não é isso, meus irmãos? Hoje no programa nós temos como tema o que a igreja diz sobre o aborto. E para a nossa tarde ficar assim, cheia de muita alegria, invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Deus Todo-Poderoso, abençoai-nos com a sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue ligadinho, porque está chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema o que a Igreja diz sobre o aborto. Como base para o programa de hoje, vamos ler textos retirados do site da editora Cleofas e o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos sobre o aborto. Iniciamos, meus amados irmãos, o programa de hoje com a notícia triste, né? Mas reconfortante. As missionárias da caridade foram expulsas da Nicarágua pelo ditador Daniel Ortega. O governo do presidente da Nicarágua expulsou 18 missionárias da caridade, né? E a polícia levou as missionárias até a fronteira com a Costa Rica. Para quem não conhece as missionárias da caridade, é a congregação da Santa Madre Teresa de Calcutá, que dedicou toda a sua vida aos doentes na Índia. Então, nós vemos claramente que as ditaduras estão cada vez mais perseguindo a Santa Igreja, e nós possamos rezar pela Igreja que é perseguida no mundo inteiro e cada vez mais próximo de nós, aqui na América Central, né? Na Nicarágua. Graças a Deus, as irmãs, as missionárias foram acolhidas na diocese de Tilarã, Libéria, na Costa Rica. O bispo de lá aceitou as missionárias de braços abertos, acolheu as missionárias que tanto bem têm feito no cuidado com os doentes, com os enfermos. Então, meus amados irmãos, o que
a Santa Igreja nos diz sobre o aborto? Por que este tema? Porque aqui no Brasil nós temos visto a mídia fazer um escarcéu pela liberação do aborto, com duas tragédias que ocorreram aqui. Uma recentemente, de uma menina de 11 anos que saiu grávida do namorado e a mãe alegou que ela foi estuprada, sendo que os dois conviviam na mesma casa. Era o enteado da mãe da menina, que era o namorado da menina. E a mídia fez um escarcéu até retirar a juíza do cargo, a juíza que defendia a vida, e colocar outra que acabou cedendo às pressões. Então, o que nos diz, o que nos fala a Igreja Católica, que é o que a gente pretende relatar aqui, Então, no Catecismo da Igreja Católica, no partir do parágrafo 2270, tem como tema o aborto, vai nos falar, o magistério da Igreja vai nos ensinar o que a Igreja, o que a tradição, o que os santos padres defendem, que é a vida. Então, a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida, E aí vai trazer a citação lá de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: antes mesmo que de te formares no ventre materno, eu te conheci, antes que saísses do seio, eu te consagrei. E no Salmo 139, versículo 15, meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito em segredo, tecido na terra mais profunda. Então, a Igreja, o magistério, nos traz aqui essas duas citações da Sagrada Escritura na defesa pela vida. No parágrafo 2271, desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo o aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto, quer dizer querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Aí lá no mandamento, não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida para ser exercido de maneira codigna ao homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado, desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes nefandos, E a Sagrada Escritura já nos relata isso, Após Deus retirar o seu povo do Egito e lhes dar a terra onde mana leite e mel, ele vai dar a sua lei e vai dizer que eles não pratiquem o assassinato das crianças de seus filhos não passem seus filhos pelo fogo, que é justamente o sacrifício humano aos falsos deuses, aos demônios. A gente sabe que na verdade, é um sacrifício ao demônio quando se mata uma criança desde o ventre materno ou até mesmo na tenra idade, como fazia os antigos. No parágrafo 2272, a cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. A Igreja sanciona com uma pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana.
Quem provoca aborto seguindo-se o efeito incorre em excomunhão laticense pelo próprio fato de cometer o delito e nas condições previstas pelo direito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, sim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade. O inalienável direito à vida de todo indivíduo humano inocente é um elemento constitutivo da sociedade civil e de sua legislação. E aqui no Brasil, a legislação, a Constituição, coloca como cláusula pétrea o direito à vida, mas que, na verdade, estão querendo legalizar o direito à morte, ao assassinato, né? Então, no parágrafo 2273, no momento em que uma lei positiva priva uma categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não coloca sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos, particularmente dos mais fracos, os próprios fundamentos de um Estado de direito estão ameaçados, como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos à criança desde o momento de sua concepção. A lei deverá prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada dos direitos dela, visto que deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção. O embrião deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado na medida do possível, como qualquer outro ser humano. Parágrafo seguinte, 2274. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito se respeitar a vida e a integridade do embrião e do feto humano, e se está orientado para sua salvaguarda ou sua cura individual. Está gravemente em oposição com a lei moral quando prevê, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico não deve ser o equivalente de uma sentença de morte. Devem ser consideradas lícitas as intervenções sobre o embrião humano quando respeitam a vida e a integridade do embrião e não acarretam para ele riscos desproporcionados, mas visam a sua cura, a melhora de suas condições de saúde e a sua sobrevivência individual. É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. Parágrafo 2275. Certas tentativas de intervenção sobre o patrimônio cromossômico ou genético não são terapêuticas, mas tendem à produção de seres humanos selecionados segundo o sexo ou outras qualidades pré-estabelecidas. Essas manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser humano, à sua integridade e à sua identidade única, não reiterável. Então, aí isso é o que nos fala o Catecismo da Igreja Católica, o que nos ensina acerca do aborto. Então, eu fiz questão de ler todos estes parágrafos para falar, né, sobre o tema. Então, aqui é o magistério da Igreja, é o que a Igreja diz, não é a minha opinião, né, como algumas pessoas vêm a levantar essa bandeira da legalização do assassinato de crianças no ventre da mãe, né, como foi o caso dessa menina de 11 anos. Aí diz, não, é porque o corpo não está preparado.
meus amados irmãos, isso é só uma armadilha retórica, porque quando gerou a vida, o corpo já está preparado para toda a gestação. Não vou dizer que não tenha risco, toda gravidez envolve risco, seja numa adolescente de 11, 12 anos, seja numa mulher adulta de 40 anos, de 45 anos, de 30 anos. Né? A medicina já aponta que uma gravidez numa mulher de 40 anos incorre em risco que numa mulher de 20 não tem. Então, isso aí é um argumento de retórica. Aí uns vão dizer, mas com tantos meses de vida ainda não é um ser humano. Mas já é um ser humano com toda a carga genética. Né? Há geneticistas que definem isso, né? Que definem toda a concepção de vida já desde o início da concepção, e é o que diz a Sagrada Escritura, é o que diz o magistério da Igreja Católica. Então, o que a Igreja diz sobre o embrião humano? Né? A Igreja tem uma visão clara e definitiva sobre o embrião humano. Ele é uma vida humana, uma pessoa que já tem uma alma imortal e que, portanto, deve ser respeitado como um ser humano. O paciente Jó disse que Deus tem em seu poder a alma de todo ser vivo e o espírito de todo homem carnal. Jó, capítulo 12, versículo 10. O Catecismo da Igreja ensina que toda vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada porque a pessoa humana foi querida por si mesma, a imagem e a semelhança do Deus vivo e santo. O assassinato de um ser humano é gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. Desde a concepção, a criança tem o direito à vida, visto que deve ser tratado como uma pessoa desde a sua concepção. O embrião deve ser defendido em sua integridade, cuidado e curado como qualquer outro ser humano. Vai citar aqui uma citação do Catecismo no parágrafo 2319 a 2323. Então, meus amados irmãos, aí alguns podem levantar a bandeira. Não, mas e se for vítima de estupro, não sei o quê? No Brasil a lei já garante. Não se engane, não sei nos outros países, mas no Brasil a lei já garante o assassinato quando a vítima, a mulher, é vítima de estupro. Mas é uma brecha na lei que justifica um erro, um crime com outro crime. Né? Mas nós vemos ainda esperança. Nós vimos agora o caso de uma atriz que foi vítima, né, de estupro. E isso é uma violência muito grande, que o ser humano, por falta de Deus, né, não se engane que é a falta de Deus, meus amados irmãos. Quando o homem não tem Deus no coração, o homem é o pior dos animais. Então ela foi vítima de estupro e levou até o fim a gravidez e deu a criança, né? Porque eu entendo que é uma dor olhar para a criança e lembrar daquela violência sofrida, mas faça como essa atriz, leve a gravidez até o fim e depois dê para adoção. Tantos casais querem desesperadamente, por não poderem engravidar, adotar uma criança, né? Defenda a vida. Se você não pode criar, não tem condições financeiras, ou não foi planejada a gravidez por você, mas por Deus foi querida, né? Se foi vítima de violência, doe essa criança. Tem casais que querem criar e cuidar com todo o amor do seu coração. Então, desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado, seja de um embrião ou de um feto desenvolvido. A Didaquê, do primeiro século, chamada a doutrina dos 12 apóstolos, já dizia:
não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Como nós vimos no catecismo, é laticentes, ou seja, é excomunhão automática, não precisa o bispo se pronunciar sobre quem provoca o aborto, sobre quem, por livre e espontânea vontade, assassina o filho no ventre. E até para o médico que comete este crime. Lembrando que a lei não obriga o médico a cometer este crime. Se ele não quiser, ele pode se recusar. A lei permite, no Brasil, as vítimas de estupro cometer esse assassinato, né? Abortar até uns certos meses e depois de um certo tempo tem que a justiça autorizar, uma juíza ou um juiz vai lá e autoriza o hospital a cometer este assassinato. É uma controvérsia, aquele que deve defender a vida, né, que faz um juramento para salvar vidas, que é o médico, vai cometer o assassinato de uma criança inocente, indefesa, ainda no ventre materno. A Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II disse: Deus, Senhor da vida, confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida para ser exercido de maneira codigna ao homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. E aqui nós vemos uma citação do primeiro século, né? E uma do Vaticano II, que já é agora no século passado, século XX, que é a mesma doutrina da Igreja, desde sempre, desde do início a Igreja, desde quando Deus formou o seu povo Israel, ele já defendia a vida. Então, visto que deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção, o embrião deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado na medida do possível, como qualquer outro ser humano. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito se respeitar a vida e a integridade do embrião e do feto humano, e se está orientado para sua salvaguarda ou sua cura individual. Está gravemente em oposição com a lei moral quando prevê em função dos resultados a eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico não deve ser o equivalente de uma sentença de morte. Então, meus amados irmãos, vamos fazer aqui um pequeno intervalo, tempo de ouvir uma música e já retornamos. Já retornamos, meus amados irmãos, e aqui pedimos a intercessão de grandes santos que celebramos este mês, né? Santa Maria Gorete, que foi mártir da pureza, São Bento, no início desta semana, São Bento, São Camilo de Leles, São Boaventura e hoje Nossa Senhora do Carmo, ela que foi mãe, que defendeu a vida, mesmo sob o risco de morte por apedrejamento. A Mãe Santíssima. Então, continuemos. Aqui, quando encerrávamos o bloco anterior, falávamos do diagnóstico que não deve ser equivalente de uma sentença de morte, né? Ou seja, quando no pré-natal o médico que faz o acompanhamento da mãe faz o diagnóstico de que a criança vai ter síndrome de Down. E aí o médico vai e sugere à mãe o assassinato da criança, o aborto, né? E aí nós vemos em alguns países que não tem crianças com síndrome de Down, né? Vamos citar aqui a China, que é uma ditadura, porque lá eles matam, simplesmente assim, eles matam, né? Muito nos alegrou que este ano a Corte Americana revogou uma lei que legalizava o assassinato de crianças no ventre. Então,
a Suprema Corte americana, os juízes corrigiram este erro, esta chaga na história dos Estados Unidos e voltaram a defender a vida, né? Em outras, Coreia do Norte também, que é outra ditadura, mas também em países que não são ditadura, como na Holanda e tantos outros que defendem este assassinato de crianças no ventre. Então, isso aí é um exemplo do que ocorre, né? Aqui no Brasil levantou-se um debate com relação aos fetos, as crianças encéfalo que foram provocados pelo Zika vírus, que houve a má formação genética, né, e as crianças nasciam com deformação no cérebro, mas que muitas mães optaram pela vida, né, e isso muito nos alegra, porque o Brasil é reconhecidamente um país cristão desde o seu descobrimento, desde o seu nascedouro. E a mãe da providência, a mãe da misericórdia, Nossa Senhora, já defende estas terras desde o nascimento, padroeira do Brasil, Nossa Senhora Imaculada Aparecida, né? Devem ser consideradas lícitas as intervenções sobre o embrião humano quando respeitam a vida e a integridade do embrião e não acarretam para ele riscos desproporcionados, mas visam a sua cura, a melhora de suas condições de saúde e a sua sobrevivência individual. É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível, ou seja, aqueles embriões que são depois descartados, jogados fora. E a igreja entende que desde a concepção já é uma vida. Certas tentativas de intervenção sobre o patrimônio cromossômico ou genético não são terapêuticas, mas tendem à produção de seres humanos selecionados segundo o sexo ou outras qualidades pré-estabelecidas. Essas manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser humano, à sua integridade e à sua identidade única, não reiterável, Dei Verbo. Então, nós vemos aqui já 2 documentos que citam isso. Então, a ciência endossa que a igreja afirma. Então, a ciência endossa o que a igreja afirma. A vida humana começa na concepção. Um dos maiores cientistas, falecido em 1994, internacionalmente conhecido, o professor Jérôme Lejeune, geneticista francês, professor de genética da Universidade de Paris, descobridor da causa da síndrome de Down, afirmou que, no princípio do ser, há uma mensagem. Essa mensagem contém a vida, e essa mensagem é a vida. E se essa mensagem é uma mensagem humana, essa vida é uma vida humana. As leis biológicas, após estabelecidas, entram imediatamente em vigor e definem a vida. O mesmo se passa quando o ser humano é concebido, isto é, quando a incorporação vinculada pelo espermatozoide vai se encontrar com a que está no óvulo. Uma nova constituição humana se manifesta imediatamente e um novo ser dá início à sua existência. Conferência pronunciada no auditório Petrônio Portela, Senado Federal, no dia 27 de agosto de 1991, publicação de 1992, né? Ou seja, no início dos anos 90, esse grande cientista, geneticista, já afirma que desde a concepção é uma vida humana. O Dr. Jerome
Afirmou ainda: a embriologia moderna pode afirmar com segurança que o processo evolutivo embriológico é um processo contínuo que vai desde o momento da concepção até ao momento do nascimento e prossegue depois deste. Por isso, o feto deve ser considerado geneticamente autônomo, único e irrepetível. Daqui a ignorância daqueles que põem no mesmo plano a extração de um tumor, de um fibroma e um aborto. Palavras do Dr. Jerome. O embrião não é uma coisa sem vida. Não se trata de uma coisa, mas de um ser humano, fruto da fecundação de um óvulo humano com o espermatozoide humano. A coisa, a matéria, não tem vida, não se reproduz e nem cresce por determinação própria. Negar o contrário é negar um fato cientificamente comprovado, que é o que as bandeiras feministas levantam. É meu corpo, minhas regras. Mas o que elas esquecem de mencionar é que quando gerou uma vida, ali já não é mais o corpo dela, é um corpo dentro do corpo dela, ou seja, é uma vida, né? E, portanto, para a igreja, matar um embrião, seja no ventre da mãe ou o congelamento, é praticar um assassinato de um ser humano indefeso, que possui uma alma imortal, criada à imagem e semelhança de Deus. Por isso, todo cristão tem o direito e o dever sagrado de trabalhar para que isso não aconteça. Já desde a concepção já há uma alma, Deus já formou a alma, já designou um anjo da guarda, segundo os ensinamentos de São José Maria Escrivá, que já vai falar que desde a concepção o anjo da guarda daquele novo ser que se gerou no ventre de sua mãe já está ao lado da mãe, guardando aquela vida. E também é o ensinamento da igreja. Então, o Santo Padre João Paulo II, São João Paulo II, na encíclica Evangelho Vitae, o Evangelho da Vida, em 15 de março de 1995, abordou o valor e a inviolabilidade da vida humana, que é um dom de Deus confiado ao homem para que o administre dignamente. Daí a negação a todo ato que elimine a vida da pessoa inocente. Aborto, eutanásia direta, suicídio assistido, pena de morte, manipulação de embriões, assassinatos, contracepção, esterilização, guerra armamentista, corrida armamentista. São João Paulo II diz que a vida está jurada de morte e que há uma conspiração contra a vida. Não foi sem razão que a irmã Lúcia, antes de morrer, escreveu uma carta ao cardeal Carlo Caffarro de Bolonha, dizendo que o último ataque do mal contra Deus será sobre a vida e a família. Por isso que nós vemos esse ataque ferrenho à destruição da família e, por consequência, a destruição da vida. A igreja sempre ensinou que o assassinato de um ser humano é gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 2320. Por isso, todo cristão tem o direito e o dever de opor a objeção de consciência, dizer não a toda lei que contraria a lei de Deus. Às mulheres, de modo especial, cabe a defesa e a promoção da vida humana, um papel muito especial, pois Deus as incumbiu de modo especial para a origem e conservação da vida. São João Paulo II disse que
Os cristãos, como todos os homens de boa vontade, são chamados, sob grave dever de consciência, a não prestar a sua colaboração formal em ações que, apesar de admitidas pela legislação civil, estão em contraste com a lei de Deus. O quinto mandamento diz: não matarás. Antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Jeremias, o Papa vai citar Jeremias, o chamado de Jeremias. Então, o aborto, toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada, porque a pessoa humana foi querida por si mesma, à imagem e à semelhança de Deus vivo e santo. Não me canso de repetir isso, meus amados irmãos, para que nós possamos entender e lutar pelo direito da vida, pela defesa da vida. Então, nós temos esse chamado de Deus. E aqui o documento, que vocês possam pesquisar, ler o documento de São João Paulo II, que vai falar sobre os embriões humanos, sobre a eutanásia, sobre a defesa, legítima defesa, sobre o suicídio, sobre o escândalo, a guerra, ódio. São muitos outros temas que são tratados lá que não tem como a gente falar. Citei essas passagens apenas. Então, desde o primeiro momento de sua existência, já é o ser humano. O ser humano deve ser reconhecido os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente, o direito à vida. Então, a realidade do aborto pode acontecer de duas formas, o espontâneo e o provocado. No aborto espontâneo acontece a interrupção da gravidez por causa por causas naturais, sem a livre intervenção humana. No aborto provocado acontece uma livre intervenção da pessoa humana, quando se vai tomar a decisão da morte da criança, não nascida além da mãe. Surgem normalmente outras pessoas que também são moralmente responsabilizadas. Então, tem gente que diz, não, mas é uma criança, no caso de 11 anos, vamos citar, que foi o caso que ocorreu aqui por último no Brasil. Uma criança de 11 anos, no corpo não está preparado para conceber uma gravidez. E como é que concebe a gravidez? Então, o corpo já está preparado, meus amados. Aí diz, não, é porque tem o risco do parto. Todo parto tem um risco, inclusive do aborto. Quantas mulheres não morrem por conta de aborto? E o aborto é um parto normal, só que com um detalhe, não tem a alegria da vida, porque a criança é assassinada. Ela recebe uma injeção direta no coração ou no cérebro, ou é colocado um líquido, um veneno no líquido, no útero, e a criança vai agonizar aí 2 dias, 48 horas, de 24 a 48 horas, até a morte. E depois é introduzido um objeto cortante na vagina da mulher e vai despedaçar este feto, cortar braço, perna, ou seja, vai amputando parte por parte. E depois é dada uma injeção de força na mãe para que ela possa expulsar o feto despedaçado. É essa a realidade do aborto. A mãe não é feita uma cirurgia e extraído a criança, não. Ela tem o parto normal, como se tivesse levado adiante a gravidez. Teria o parto normal com a criança viva. E se não quisesse, doasse. Tem tantas pessoas, tantas famílias que querem adotar uma criança e devotar todo o seu amor que Deus colocou em seus corações a esta criança. Então, a doutrina da Igreja esclarece que, quanto ao aborto espontâneo, isto é, aquele por causas naturais, não existe
aí problemas morais, pois não há ato positivo e livre da pessoa. Contudo, quando há aborto provocado, a Igreja faz alguns apontamentos com base numa antropologia teológica que são: desde o momento da concepção, a vida humana é imediatamente criada por Deus. A alma espiritual de cada pessoa humana é imediatamente criada por Deus. Todo seu ser traz a imagem do Criador. Corpus et anima unus. A vida humana é sagrada porque desde o início comporta a ação criadora de Deus e é chamada a permanecer para sempre em relação vital com o Criador. Somente Deus é Senhor da vida desde o seu início até o seu fim. Por isso, ninguém em nenhuma circunstância pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Todo ser humano, inclusive a criança no útero materno, possui o direito à vida imediatamente de Deus, não dos pais, nem de qualquer outra autoridade humana. Não existe, portanto, homem algum ou autoridade humana, nenhum tipo de indicação médica, eugênica, social, moral, que possa exibir um título válido para uma direta e deliberada disposição sobre uma vida humana inocente. É a tentação, meus amados irmãos. A tentação desde o início: sereis como deuses, ou seja, querem destituir Deus do seu lugar de Deus e assumir o seu lugar de Deus, direito de matar, de conservar a vida. É o que defende o comunismo, né? O Deus-Estado, né? É o que defendia Hitler e até hoje sofremos as consequências disso. O comunismo também defende a morte, né? E por isso é condenado pela Igreja, né? E é o que os ditadores defendem, justamente isso: destituir Deus da posição de Deus e eles mesmos assumir, né? Como na China, a política de filho único na China tinha que ser homem no nascimento. Se fosse mulher, o Estado assassinava essas crianças. Então é justamente isso que a Igreja é contra, né? É a tentação desde o início, lá no início, no Gênesis, onde a serpente vai tentar: não como desse pão, porque desse fruto, porque sereis como Deus. O fruto da árvore proibida, sereis como Deus. É justamente isso. Quando o homem tenta assumir a posição de Deus e decidir quem vai viver e quem vai morrer, né, desde a concepção. O Evangelho de hoje, meus amados irmãos, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da nossa salvação. Então aqui Jesus já nos eleva à dignidade de filhos de Deus, de irmão de Jesus, que é Deus. Nos eleva à dignidade de sua mãe, né? Criatura de Deus, que foi elevada a uma dignidade, porque Deus assim quis, uma dignidade superior. É o exemplo de mulher, é o exemplo de mãe, né? Aquela que defende a vida, mesmo sob o risco de sua própria vida. Nós temos exemplos disso
né, de mártires, de mulheres que estavam grávidas e defenderam a vida e morreram junto com a criança no seu ventre, defendendo a fé, meus amados irmãos. É isso que Jesus vem nos dizer hoje. Aquele que faz a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Nós conhecemos através dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Como é que eu digo amar o meu próximo? Se eu assassino crianças, se eu sou a favor, defendo o assassinato de crianças no ventre de suas mães. E aqui nós corremos a tentação de dizer que Jesus, que a Virgem Maria teve outros filhos, mas na realidade, meus amados irmãos, nós sabemos que a Bíblia foi escrita no hebraico e aramaico e também no grego, né? E Jesus falava o aramaico, Pedro falava aramaico, né? São Pedro, primeiro apóstolo, primeiro papa. Então, lá neste idioma não tinha a palavra irmão, não tinha a palavra, aliás, não tinha a palavra primo. Então, tudo aquilo que era primo, que era tio, que era sobrinho, era irmão. Nós vemos isso quando Jó sai com seu sobrinho Ló. Ló era filho do seu irmão. Então, quando mais na frente vai tratar de Ló e de Jó na separação, vai tratar Ló como sendo irmão aliás, Ló, irmão de Abraão. E nós sabemos que era sobrinho de Abraão, meus amados irmãos, porque era filho de seu irmão, né? Então, meus amados irmãos, rezemos pela igreja perseguida pelas ditaduras, como nós vemos na Nicarágua, que expulsou as irmãs da caridade, né, de Santa Teresa de Calcutá, que ela possa interceder pelas suas filhas, pelas filhas da sua congregação. Nós pedimos também a intercessão de São Boaventura, de tantos santos que celebramos neste mês, Nossa Senhora, Mãe de Deus, com o título de Nossa Senhora do Carmo, pela Igreja perseguida, pelos bispos, pelo Santo Padre, pelo Papa Bento XVI e pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, por todo o clero. Rezemos esta Ave Maria com toda a força da nossa fé e do nosso coração, com todo o amor que Deus colocou em nós na defesa da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria, viva a Igreja Católica, viva todo o povo de Deus. Bom, meus queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa e eu convido a você para juntos fazermos uma oração por nossas famílias, por nossos jovens, pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pela nossa igreja. E juntos digamos: Senhor Deus, que neste momento prostrado aos vossos pés, eu venho pedir-te a paz, a sabedoria para enfrentar problemas, seja ele corporal, seja ele espiritual. Peçamos pelos nossos enfermos, olhai com amor e misericórdia as nossas famílias que estão sendo destruídas pela falta de amor, pelas drogas, pela ganância, por toda essa escuridão em nosso coração, pela falta da presença de Cristo que faz a nós, os pecadores arrependidos, pela falta de humanidade, pela falta de humildade ao nosso próximo. Rezemos então a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Onde houver erros, que eu leve à verdade. Onde houver desespero, que eu leve à esperança. Onde houver tristeza, que eu leve à alegria. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço, meu querido ouvinte, e nós estaremos juntos aqui no próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Um ótimo final de semana, amanhã é domingo, dia do Senhor. Vamos celebrar a presença do Senhor em nossas vidas, indo à missa. Um forte abraço e até no próximo sábado.